Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o médico Natan Barbosa. É um médico que está comigo, gente, naquele projeto maravilhoso sobre o sono. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sono, sobre a fisiologia do sono, sobre os danos à saúde das pessoas que têm problemas de insônia, má qualidade do sono. Mas antes disso, eu quero apresentar esse médico que se formou há pouco tempo e representa toda uma classe aí de médicos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e, no seu caso, dando show, viu? Dando show. Natan, você coordena alguma coisa no mutirão do diabetes, não é isso? Isso. Raquel, primeiro, queria agradecer. Já entro perguntando, né? Então, volta. Querido, seja bem-vindo. Vá. Muito obrigado pelo convite, né? Por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. E, assim, eu coordeno, né, os acadêmicos de medicina. E coordeno os acadêmicos de medicina. De medicina no mutirão. Do mutirão de diabetes, daqui de Itabuna. E faz um trabalho maravilhoso. Já ouvi muitos elogios ao seu trabalho. Muito obrigado. Atua também em hospital. Isso, atendo no hospital e uma unidade de saúde também. Profundo conhecedor de neurologia, tem um time aí querendo que ele faça neurologia, especialização, não tem uma torcida? Tem. Por muito tempo durante a faculdade eu comecei assim, querendo mesmo a neurocirurgia, neurologia. E aí depois pro final o mutirão de diabetes, né, que acontece, tem uma parte muito forte lá da oftalmologia, aí eu fui ganhando meu coração e eu fui pro caminho, aí hoje eu quero me especializar na oftalmologia. E um estudioso da área do sono. Antes disso, me fala para quem está na faculdade e está inseguro em relação ao mercado de trabalho, porque até os estudantes que eu atendo, a faculdade de medicina não é fácil. Tem aquele estresse inerente, né, à profissão, que parece que já começa na faculdade. Não sei se é por conta da carga horária, que é muito extensa, né? Um curso que é turno integral. A expectativa, muitas vezes, de toda a família em torno desse profissional. E a responsabilidade, né, de, muitas vezes, a vida de alguém depender de você. Então, por todos esses fatores, é um curso que traz uma carga de estresse associada e acaba chegando muito na clínica. E, além de todas essas preocupações citadas, às vezes os estudantes eles falam assim: e será que quando eu me formar, eu ainda vou encontrar emprego? Ainda não existe, assim, médico desempregado, não é, Natan? Ainda o mercado de trabalho está mais difícil, né? Cada vez que passa está mais difícil, tem muito mais médicos formando hoje em dia, mas ainda é um mercado muito bom, ainda é um mercado que ainda tem sido generoso, né, com o tempo que a gente estuda, que a gente se dedica. Realmente é um caminho árduo. Sim. É uma dedicação mesmo à faculdade, mas é algo que vale a pena, né? Assim, hoje em dia, cada vez mais tem se orientado se especializar, porque você continuar como generalista, como recém-formado, ou ali só questão de dando plantão, acaba que é uma demanda que está aumentando no mercado de trabalho, porque justamente é para onde os recém-formados vão. Então, depois de um certo tempo, acaba que o espaço fica meio disputado, e hoje em dia tem sido orientado para poder buscar mais especialização, mas ainda é um mercado de trabalho que ainda está aberto aí, tanto para os recém-formados quanto para quem já tem já uma carreira, né, já mais extensa. Até porque essa vida de plantão enquanto é jovem, né? Depois de uma certa idade, você tem que dar prioridade a uma noite bem dormida. Sim, é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso do sono, é uma questão que atrapalha, né, a qualidade do sono, justamente porque às vezes tem que pegar plantão noturno, às vezes plantão de 24 horas, e principalmente algumas vezes por quem está novo e está sendo inserido ali em algum serviço, acaba pegando aqueles horários que os outros não querem, que os outros que já estão há mais tempo, né, já estão ali no serviço, então pega o que sobrou, e aí por muitas vezes acaba ficando mais no plantão noturno, né, e até assim, hoje o salário do médico, né, que é o valor que ele recebe, por exemplo, no plantão, ele se manteve estável nos últimos anos, ele não aumentou. O custo de vida tem aumentado, né, mas o salário do médico, o valor do plantão continua o mesmo. Então, hoje em dia você precisa dar muito mais plantões para poder adquirir alguma coisa que você adquiria com muito menos plantões antigamente. Eu me recordo de concursos para médicos com salários altíssimos e sem candidatos inscritos no passado, há uma década atrás. E hoje o cenário já não é esse.
o que eu acho que é uma coisa até benéfica num certo sentido, se me permite dizer, porque isso vai tirando também da profissão pessoas que só pensam no dinheiro, pessoas que querem fazer medicina para ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro ele é sempre uma consequência de um trabalho bem feito, de uma dedicação, de uma responsabilidade. Mas não pode ser o objetivo final de eu vou escolher medicina porque medicina dá dinheiro. Então, quem tiver com esse pensamento, é bom que já não vai para essa profissão. Inclusive, eu estava vendo um analista de investimento fazendo uma conta muito simples, de que se você que está querendo fazer dinheiro com a medicina, se você pegar a sua mensalidade todo mês e você investir, você não precisa trabalhar, investir corretamente, claro. Você não precisa trabalhar para o resto da sua vida se você investir corretamente. Porque é caro o curso de medicina, é muito caro. Então, que as pessoas que escolham esse curso realmente escolham porque têm amor pela profissão. E eu já aproveito e te pergunto, assim, quando é que o desejo de medicina surgiu na sua vida? Então, na verdade, quando eu era menor, meu pai é advogado, eu quis seguir a profissão do meu pai. Até uma certa idade era o que eu pensava, ia fazer direito, mas quando eu estava no ensino médio e ali na fase da adolescência, eu comecei a perceber que eu gostava muito das máquinas, eu gostava de como funcionava o mundo, como é que essa tecnologia funciona, e a partir disso eu fui buscando mais informações sobre isso, e aí, numa uma coisa assim até meio engraçada, eu comecei a pensar em engenharia. Justamente por causa dessa questão das máquinas. E aí eu vi uma propaganda uma vez de um carro falando que eles estavam criando a melhor máquina para poder levar a melhor máquina que existe, que é o ser humano. E aí isso me despertou na hora. Eu falei, velho, eu tô querendo entender como funciona a tecnologia, como funcionam os aparelhos, mas como é que o nosso corpo funciona, né? Então, aí eu comecei a estudar mais, foi aí que surgiu o desejo, inclusive, por neurologia, neurocirurgia, para entender o cérebro humano, e a partir disso que eu fui me encantando pela parte também assistencialista, descobrindo o que a medicina poderia fazer para o indivíduo, e aí eu fui me apaixonando pela área. Perfeito, que realmente o ser humano ele é uma máquina incrível, né? Uhum. É tudo muito perfeito. E aí foi no ensino médio que você pensou na medicina? Então, foi quando no último ano do ensino médio, eu ainda não tinha decidido o que eu queria fazer. E aí eu tava nessa dúvida, né, entre engenharia e medicina. Aí quando eu terminei realmente o ensino médio, foi que me deu o desejo. Eu falei, não, vou para medicina mesmo, é isso que eu quero. E aí eu fiz o cursinho para poder passar na medicina e foi onde eu consegui alcançar esse objetivo, né? E assim, realmente é isso, né? Essa questão de resolver problemas, o paciente vai chegar pra gente, vai dar ali o quebra-cabeça que a gente vai ter que montar com os problemas dele e vai ter que descobrir qual é a solução que a gente vai poder dar para aquele problema do paciente, né? Então, isso também foi uma coisa assim que me encantou, porque às vezes, quando a gente, pensando do lado do paciente, a gente procura o médico, a gente está indo às vezes num momento de desconforto, de vulnerabilidade, né? A gente está procurando ali alguém que possa olhar pelo lado de fora, conseguir enxergar a situação e dar a resposta e resolutividade para o problema, né? Então isso tudo me encantou na medicina. Durante o curso, em nenhum momento você teve dúvidas? Não, durante o curso não tive dúvida nenhuma, pensei sempre que era isso mesmo que eu queria fazer e sempre pensando assim, exatamente como é que eu posso ajudar mais pessoas, né? Porque isso que o Mutirão de Diabetes me mostrou, né? Que no momento pontual, a gente faz uma atividade durante o mês de novembro de conscientização com relação ao diabetes e tem um dia específico em que tem exames, né, anamnese, exames de acolhimento ali ao paciente, educação em saúde também, para ele poder entender que ele é um próprio autor, né, da atividade dele. Então, isso tudo me fez perceber que eu posso ajudar mais pessoas. Então, nesse pensamento assim, eu gostei muito dessa parte assistencialista e social, do que, por exemplo, o mutirão ele traz, né? E os pressupostos da educação em saúde, né, que é a mesma metodologia que a gente usa na terapia do sono, é que se ele não entender que ele é o protagonista do processo dele, principalmente o paciente que tem diabetes, ele pode ter os melhores profissionais do mundo atendendo ele, que se ele não tiver a consciência dos hábitos, do que ele pode comer, não comer, dos exercícios físicos, do sono, se ele não entender isso, ele não se tornar autônomo, protagonista do processo dele,
ele não melhora, né? Mesmo com as pessoas ali medicando tudo. Então, a educação e saúde é você tornar aquele sujeito o protagonista do processo dele. E fazer isso com as pessoas. E todo mundo tem essa capacidade de entendimento. Durante muito tempo, Natan, os médicos, vários médicos, a gente sabe que isso é verdade, sim. Uma vez eu tinha uma senhora que me ajudava lá em casa a cuidar de minha filha, era um anjo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, ficou comigo uns 3 anos. E ela chegou um dia para trabalhar e ela chegou tão triste, ela falou que ela tinha ido numa consulta médica, que ela entrou na sala, que o médico não mandou ela sentar, e que enquanto ela estava falando, ele estava escrevendo, solicitando um exame. E quando ela terminou assim de falar, achando que ele ia mandar ela sentar, ele estendeu um papel com a solicitação de exame. E ela falou assim, ele não olhou para mim em nenhum momento. Então, assim, ela nem sabia qual exame que ele estava pedindo, ele não deu nenhum feedback para ela. E eu fiquei pensando muito nessa história que ela estava me contando, e pensando assim, poxa, é porque ela estava no atendimento no Sistema Único de Saúde, é porque esse médico ele achava que ela não estava pagando por aquela consulta, porque ela estava. Ela estava pagando, né? As pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, elas pagam por aquilo. E aí, quando você fala nisso, de te encantar num mutirão como esse, que oferece serviços gratuitos, muitas vezes para as pessoas que não têm acesso a profissionais de qualidade, eu acho que essa é a medicina do futuro, ou deveria ser a medicina do futuro, sabe? De trazer o entendimento para o paciente, uma medicina preventiva, uma medicina que esclarece, que explica isso por isso, que pode ter causado isso, faça isso desse jeito, por isso e por isso. E hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente consegue disseminar essa informação. E eu acho que assim, quando o paciente chega, como a gente conversou antes, ele está no momento de vulnerabilidade dele, né? E às vezes só de você olhar para o paciente, ouvir e acolher ali já sanou as questões dele, né? Às vezes ele só queria que alguém ouvisse e acolhesse ele. Ou então, já teve algumas vezes de eu examinar o paciente e ele perguntar, mas é alguma coisa grave? E aí, às vezes não é, às vezes é só alguma gripe, alguma coisa que vai passar. E aí eu explico para ele que não é nada grave, que não é nada que, a princípio, corra risco, né? Não tem nenhum sinal de alarme no quadro do paciente, e ele ali já fica feliz. Não, porque eu fiquei preocupado. Já sai melhor. Logo, já sai até melhor. Ele fala que ficou preocupado, que queria, né, uma avaliação justamente para poder ver se não era nada de grave. Exato. Então, às vezes, só de você olhar para o paciente, conversar, estender a mão, apertar na mão do paciente, só isso aí, às vezes, já traz uma melhora, né, para o paciente. Maravilhoso, exato. Que todos os médicos pensem como você, que possam trazer conforto, acolhimento, um olhar atento, né? Para aquela pessoa que está ali em busca de ajuda, de alívio de um sofrimento, de uma dor. Quando a pessoa vai no médico, ela sempre se sente um pouco vulnerável. Todos nós. Todos nós, quando a gente chega no médico, né? De alguma forma a gente está vulnerável ali, a gente está esperando alguma coisa daquela pessoa. Agora, eu acho que as faculdades hoje em dia, elas têm percebido que isso é uma demanda e têm trabalhado muito esse lado humano do médico, né? Sim. Eu acredito que isso tem sido avaliado no dia a dia dos estudantes de medicina, tem sido cobrado em provas, então eu acredito que as próximas gerações de médicos que estão surgindo no mercado, elas já estão saindo da faculdade, pelo menos é o que a faculdade tem treinado para isso, né? É que já sai com esse olhar humano, com esse olhar atento ali às necessidades do paciente, não somente um lado curativo, né? Perfeito. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o sono, mas acho maravilhoso conversar com você sobre essa questão do olhar, né, da medicina e da nova medicina e da medicina que a gente espera, né, que a gente sonhe. Falando em sonho, vamos falar do sono. Natan, ele compõe a equipe multidisciplinar do projeto E-Terapias UESC, que é um projeto para a melhoria da qualidade do sono. E ele traz informações de extrema importância, como a fisiologia do sono, os males, e é nisso que eu queria focar, assim, os prejuízos à saúde que pessoas com insônia elas podem ter. Porque não é só eu dormir mal e pronto. Eu dormi mal e fiquei cansada. Isso pode trazer problemas, principalmente se essa insônia for crônica, né? Se ela se perpetuar. Poderia falar um pouquinho sobre esses prejuízos, Natan? Isso, então. A gente sabe que se uma noite que você já dorme mal, você já não conseguiu se recuperar ali bem, no dia seguinte você vai ter algum prejuízo.
Mas a insônia mesmo, a definição, né, de insônia seria um quadro de você ficar pelo menos 3 meses com dificuldade ou de iniciar o sono ou de manter o sono, ou até de acordar precocemente, e isso trazendo algum prejuízo na sua funcionalidade, na sua performance. E esse quadro de insônia, ele vai trazer inúmeros prejuízos, né? O nosso cérebro, durante o sono, ele vai fazer uma limpeza do nosso cérebro. Linfático, isso, né? O líquido cefalorraquidiano vai limpar todo o nosso cérebro, as proteínas. As beta-amiloides, né? Isso, as beta-amiloides, as proteínas de adenosina que ficam no lobo pré-frontal. Esse líquido cefalorraquidiano, ele vai limpar, vai fazer uma limpeza desse nosso cérebro e vai tirar essas impurezas. E aí, tudo isso contribui justamente para que no outro dia você esteja com o seu cérebro mais equilibrado para poder fazer as suas funções, ter a sua performance normal. Se você já não dorme bem, né, esse cérebro não fica totalmente limpo, sua performance diminui, sua atenção diminui justamente por causa de todas essas questões. E além disso, a gente sabe que algumas síndromes psiquiátricas, elas podem levar à insônia, como por exemplo depressão e ansiedade, mas a recíproca também é verdadeira. Perfeito. Se você tem insônia e ali uma insônia crônica, que você está tendo uma dificuldade para dormir, isso vai trazendo um prejuízo funcional e isso vai levando também a uma a depressão. Ou agravar, né? Exatamente. Esses sintomas desses transtornos psiquiátricos. Isso. É uma relação bivalente. Isso. Insônia e transtornos psiquiátricos. Tem uma relação também com a glicemia, não é? Com a diabetes. Existem estudos falando sobre isso, sobre como você tem mais dificuldade, por exemplo, para metabolizar o açúcar, se você não teve uma boa noite de sono. Parece que o seu índice glicêmico, né? O seu não, o índice glicêmico é dos alimentos. Mas tipo assim, a resistência à insulina fica maior. Como é essa relação entre o sono e o controle do diabetes? Então, na questão do sono, está muito relacionado também com a questão hormonal. Né? Uma das coisas que pode acontecer é de aumentar o hormônio que dá fome e diminuir o hormônio que dá saciedade. Isso aí é grande verdade, viu? Você não dorme bem, você sente mais fome. Então, olha quem faz dieta aí, quem está tentando emagrecer, outro motivo para dormir bem. E aí acaba que, justamente por você ter mais fome, aquilo você vai comendo um pouco mais, acaba quem segue uma dieta sai da dieta, né? E isso pode ali aumentar, já fazer uma hiperglicemia, dependendo do que você for comer. Se você for comer alguma coisa mais gordurosa, com mais açúcar, já pode sair um pouco do controle, mas também o hormônio que é relacionado com o hormônio do estresse é o cortisol. E aí está muito relacionado com essa questão de resistência à insulina. Exatamente, Então, o fato de você dormir desregula esse hormônio e isso acaba também prejudicando na questão do diabetes. E, gente, muitas pessoas que têm insônia também acabam até por um processo de ansiedade comendo durante a noite, né? O que também prejudicaria pelo menos essa janela aí, que teoricamente nós não deveríamos nos alimentar, né? Uma janela aí pensando mínima de 12 horas. E tem gente que ainda, às vezes, por saber que demora um pouco para dormir, acaba levando até comida para a cama, né? Que aí já prejudica também a higiene do sono, que a cama deveria ser o ideal só para dormir. Isso, e aí tem gente que acaba falando, não, como eu sei que eu já vou demorar de dormir, porque eu demoro mesmo, vou levar alguma coisa, se eu sentir fome eu como. E isso aí já vai gerando um ciclo vicioso, você prejudica a sua higiene do sono, prejudica o sono, vai prejudicando um ao outro. Né? Exatamente. Então tem essa relação com diabetes, a parte cognitiva também. Existem testes já de memória mostrando que você tem prejuízos na memória, no aprendizado, se você não tiver uma boa noite de sono. Existem estudos também que trabalhadores noturnos, eles têm uma expectativa de vida menor, né, tem uma expectativa de vida menor, estão mais sujeitos a, por exemplo, problemas cardíacos. E a questão também, se a gente parar para pensar, quem não dorme bem também está sujeito a acidentes de carro, né? Operar máquinas, porque você pode ter um prejuízo ali na atenção, nos reflexos. Você perde a atenção, perde o foco, sua motricidade mais fina ela acaba ficando mais prejudicada. Isso aí pode sim ser suscetível a acidentes. Outra coisa que também, como a gente estava falando da fisiologia, né, tem as fases do sono. Se você precisa passar por todo o ciclo, por toda a fase do sono, para poder ter um sono bem estruturado, né? Se você acaba
falhando nesse ciclo das fases do sono, acaba que você tem prejuízo na memória, porque nesse momento do sono mais profundo que a memória é mais fundamentada, então você tem um prejuízo ali de performance, né, cognitivo, funcional. Então, todas essas coisas, elas acabam contribuindo aí para uma vai prejudicando a outra, às vezes você prejudicou ali a sua memória, né, a sua performance, e você esqueceu de tomar algum remédio que era importante para você, e aí já vai prejudicando um ciclo, um ao outro. Tem a questão também da dor, né, que, por exemplo, quem tem fibromialgia ou alguma outra dor crônica, a dor vai prejudicar o sono, porque você às vezes tem uma dificuldade de achar alguma posição para poder dormir, e isso prejudica o sono. A falta de sono vai gerar mais dor também. Então é um ciclo, um vai puxando o outro. Exatamente. E eu acho que todas as especialidades da medicina, quando o paciente chega, deveria perguntar sobre o sono. Não sei se eu sou suspeita, mas eu não me recordo uma consulta que eu cheguei e o médico perguntou sobre o meu sono. Não me recordo. Mas eu acho que o endocrinologista ele tinha que perguntar, o cardiologista ele tinha que perguntar, todas as especialidades, sei lá, a ginecologista também tinha que perguntar, porque também tem uma relação aí, a mulher quando entra na menopausa, ela pode ter algumas dificuldades também com o sono, por conta das questões hormonais. A nutricionista tinha que perguntar sobre o sono. O educador físico tinha que perguntar sobre o sono. Eu pergunto, quando o paciente chega, no primeiro dia, na primeira sessão, a não ser que o paciente já chegue com uma demanda ali, com um problema, com um sofrimento muito grande, aí a prioridade é a escuta para o que ele está trazendo. Mas o paciente que chega, às vezes chega assim, falando pouco, né? Que a gente vai fazer a anamnese, que a gente faz aquelas perguntas iniciais, o sono é uma das primeiras coisas que eu pergunto. Sim. Né? Justamente por conta dessa relação entre sono, transtorno mental. Nosso humor, a gente nem precisa adentrar na questão da seara dos transtornos mentais. Gente, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica no mau humor, não é? A gente fica mal-humorado, já mais estressado, qualquer coisinha a gente já estoura. Perfeito, perfeito. E falar sobre isso, né? Falar sobre a importância sobre os prejuízos do sono é justamente uma forma de alertar para que as pessoas elas possam cuidar do seu sono. Vamos tentar citar aqui algumas coisas simples que as pessoas elas podem fazer, né? Existe assim todo um processo de higiene do sono. Inclusive, eu tenho uma lista enorme que eu entrego para os pacientes, que eu digo que para você dormir bem, você tem que acordar bem. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado por alto, tá? E alguns conselhos. Então, comece com... Posso começar? Pronto, exposição à luz solar, extremamente importante. Para você dormir bem, você tem que acordar bem. Então, quando você acordar, se expõe à luz solar de alguma forma. Abra a janela, abra a cortina, vai para o jardim, vai para o quintal, vai fazer uma caminhada. Mas esse contato com o sol ele é muito importante. Se for nas primeiras horas da manhã, é extremamente importante, porque é como se você estivesse ali ativando o reloginho, que nossas células elas têm um reloginho, mostrando que o dia amanheceu, para que ela saiba quando é noite e quando é hora de dormir. E durante todo o dia, se puder não ficar totalmente no blackout, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, trabalhadores de shopping, aqueles shoppings antigos que eram todos fechados, os shoppings de hoje eles já têm bastante vidro, assim, vidraças grandes. Mas antigamente o shopping ele era todo fechado, sem nenhuma luz natural, justamente para que as pessoas pudessem perder a noção do tempo e comprar mais, tá? Enfim, não era intencional. Mas quem fica ali no shopping sem saber se é dia ou se é noite, sem referência nenhuma, tinha um sono com uma pior qualidade, para vocês terem ideia da importância da exposição à luz solar. Sim. Entrando até nessa questão da exposição à luz solar, entraria de ter o mesmo horário para você acordar. Porque já vira uma rotina, você acorda, já se expõe logo à luz solar, e tem um horário para dormir também. Alguns estudos e alguns estudiosos também com relação a isso falam que o ideal seria você ter um despertador para dormir e não para acordar. E é o que eu faço, sabia? Eu me policio no horário de dormir. E acordo mais ou menos no mesmo horário, mas sem despertador. Isso, porque o corpo ele, depois de um tempo, ele se acostuma naquele horário de acordar. Tanto que hoje em dia, às vezes, no final de semana, eu falo, não, hoje eu quero acordar mais tarde e não consigo.
Eu acordo sempre no mesmo horário. Então, gente, essa coisa de um dia você acordar às 6, um dia acordar 10 horas da manhã, sabe? Um dia você vai dormir 10, outro dia dorme 2 horas da manhã, não é saudável. A regularidade, ela é muito importante, inclusive nos finais de semana. Não quer dizer que você vai sofrer e, sabe, acordar ali necessariamente 6 horas da manhã. É se permitir, às vezes você descansa um pouquinho mais, acorda às 7, mas tem uma certa regularidade, por isso que Natan cita essa questão da importância de você tentar dormir sempre no mesmo horário, porque se acostuma seu cérebro, né, de produzir ali a melatonina, todos os hormônios, justamente naquele horário. É isso. E tem uma coisa assim, às vezes a pessoa, poxa, mas eu acordo tão cedo e eu queria no final de semana poder acordar um pouco mais tarde. Você pode acordar sendo um intervalo assim de meia hora, 1 hora. Se passar disso é que realmente ele vai prejudicar, já vai sair do ciclo. E quem estava acordando, por exemplo, precisa passar por alguma mudança de rotina e às vezes estava acordando mais tarde e agora quer passar a acordar mais cedo, pode fazer uma mudança de 15 a 30 minutos por dia. Gradualmente. E gradualmente, vai descendo, acordava 9 horas. No dia seguinte tenta acordar 8h45, 8h30. Para o seu corpo ir se acostumando. Isso, para o corpo se acostumando. E aí aos poucos você vai chegando no horário que você quer, até para não ter um prejuízo enquanto você está fazendo essa mudança, não ir tendo um prejuízo na sua funcionalidade, né? Porque você está dormindo menos ou alguma coisa assim. Olha, 2 dicas, viu? Exposição à luz solar, vamos decorar. E a importância de dormir e acordar no mesmo horário. Já estamos quase finalizando, mas vamos só terminar mais algumas dicas, viu, Cássio? Como terceira dica, vou citar a importância do exercício físico. E não é questão de gostar ou não, tá, gente? Porque eu não gosto, é questão que tem que fazer. Tem que fazer. E assim, não é só ir para academia e passar o dia todo sentado, porque você pode ir para academia 3 vezes por semana e ainda assim você ser considerado uma pessoa sedentária. Então, tente se movimentar durante o dia, subir escada, fazer pequenas caminhadas, isso é muito importante. Se movimentar durante o dia, a quantidade de passos que você dá para que você consiga dormir bem à noite. Evitar exercícios muito intensos à noite, próximo ao horário de dormir. Mas durante o dia tentar se exercitar um pouco. Então, a terceira dica são os exercícios físicos. Teve um que a gente já citou, que é a questão de usar a cama mais para dormir mesmo. Evitar fazer outros tipos de atividade na cama. Como você consegue seguir esse? Esse é difícil, esse é muito difícil. Porque eu gosto de assistir uma sériezinha. Esse é o mais difícil. Você chegar em casa e querer descansar um pouco depois do trabalho. Não tem nem televisão no quarto, né? Esse é o difícil. Mais não olhar o celular na cama, esse eu acho que é muito difícil. Esse é o mais difícil. Tem a questão, com relação à exposição à luz solar também, durante o final da noite, né, o final do dia ali, você já diminuir essa exposição, tentar deixar luzes mais baixas na casa. Isso, evitar luzes brancas no quarto. Olha, mais dica, gente. Evitar a luz muito forte, a luz muito branca. Meu quarto mesmo tem luz amareladinha. Eu assisto uma sériezinha antes de dormir, porque é um momento de relaxamento. Eu tenho TV no quarto, né? Os mais rígidos com isso, com a higiene do sono, não recomenda. Mas eu tenho porque é um momento assim que eu assisto uma série, que às vezes eu reúno todo mundo, assim, é um momento que a família fica junto, assim, antes de dormir. Então, mas até o brilho da TV eu já tiro, eu boto sempre uma série, assim, uma coisa muito levezinha. Por exemplo, eu assistia o Walking Dead, eu percebi que o Walking Dead estava interferindo no meu sono. Parei. Então, assim, esse tipo de série, né? Game of Thrones, Walking Dead, tem uma outra, Breaking Bad. Esse tipo de série antes de dormir realmente não é indicada. Eu boto uma comédiazinha, uma coisa bem leve, e alguma coisa, inclusive, que às vezes eu boto o time na televisão, boto 10 minutos, eu fico ouvindo e eu durmo, e depois a TV desliga. Então é coisinha leve que eu assisto antes de dormir. Acho que, assim, todas essas dicas que a gente falou, elas são fundamentadas, né, na literatura, com muitos estudos, mas eu acho que você também tem que saber aquilo que vai dar um desconforto psicológico para você. Porque às vezes, eu acho que a questão da rotina, da disciplina, é você também gostar do processo. Perfeito. Né? Então, se você... mas eu só consigo ficar bem, me sentir bem se eu tomar um café de noite com minha família. O café não é indicado no final do dia, né? Mas é um momento ali que você está com sua família. É um momento que a família não consegue almoçar junto, não consegue estar junto e senta todo mundo ali à noite para tomar um cafezinho com leite, né? É isso. Exato. Então, acho que tem processos que você vai proibir uma coisa dessa, que pode fazer bem para o psicológico, para a afetividade, enfim...
Eu acho perfeito esse não seu pode ser assim pensamento. radical, né? Não, Você tem que, não. lógico que tem que dar os conselhos, indicar as coisas, mas tem coisas que realmente a gente precisa Cada um permitir. vai ajustando. Exatamente. É isso que a gente faz. Cada um vai ajustando conforme fica confortável, conforme percebe se está atrapalhando ou não. Porque também a gente tem que ter um pouquinho de generosidade, Sim. né? A vida com muita rigidez também não vale a pena, não. Bom, já demos algumas dicas aqui, Brinde. Obrigada por ter contado um pouquinho da sua trajetória, por contar pra gente como é que foi a escolha da medicina, né? Que foi como a coisa foi surgindo de uma forma gradual e como você se encontrou nesse processo. E agora você sabe que onde você chega, você faz um excelente trabalho, as pessoas te elogiam, as pessoas gostam. Eu só ouço coisas boas de você. Obrigado. Só ouço boas referências ao seu respeito. Então eu sei que você está fazendo realmente um excelente trabalho e com amor, com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade, se importando com o ser humano, né? Que eu acho que é um requisito básico. E te convido para estar aqui, viu? Outras vezes, falando de outros assuntos, que é justamente isso que a gente fez aqui, né? O que você tá fazendo na sua prática médica, que é levando conhecimento, né? Levando a educação em saúde para as pessoas. E eu só tenho a agradecer, Raquel. Muito obrigado por essa oportunidade. Acho que eu espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu. Gostei dessa conversa. Foi um bate-papo assim muito bom, muito proveitoso. A gente conseguiu até dar dicas, né, para quem estiver assistindo aí poder melhorar também a qualidade do sono. E agradeço pelo convite estendido aí para outras vezes e me coloco à disposição para retornar sempre. Para trazer mais esclarecimento. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos!